Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esta noite nós queremos continuar trabalhando com os pormenores sociais, políticos, econômicos e culturais que envolvem o livro de Juízes. Então, essa noite pretendo continuar com os irmãos a entender todo esse panorama que é fundamental a leitura e a interpretação do livro de Juízes. Hoje nós tivemos, na verdade, durante essa semana, pastor Elias, ele está trabalhando com Gideão, né? E uma mensagem mais bela que a outra, e o Senhor está nos trazendo muita luz quanto à sua palavra. Eu quero, para que hoje os irmãos possam, literalmente, compreender um pouco mais do contexto histórico, social, político e econômico, que está por trás ali do livro de Juízes, eu quero, antes de mais nada, compartilhar com os irmãos uma imagem, tá? Ela tem foco geográfico, mas é uma imagem que vai nos ajudar bastante a discernir tudo aquilo que hoje precisamos discernir, tá bom? Vamos juntos. É óbvio que aí nós temos nesta imagem a parte sul de Canaã, a parte sul de Canaã. E, obviamente, você consegue ver o Mar Morto. Esta é a parte sul de Canaã. Ampliando um pouquinho, você tem ali a Judéia. De amarelo, você tem ali a Judéia. E, ampliando um pouquinho mais, creio que é possível ver, escrito ali em cima, Jerusalém. Tá certo? Jerusalém. Para você se situar geograficamente. Então, você tem Jerusalém, embaixo, porque é muito perto mesmo, você tem Belém, onde Jesus nasceu, e esta parte que está no círculo é a localização aproximada de Sodoma e Gomorra. A localização aproximada de Sodoma e Gomorra. Então, pelo mapa que temos, você vê, inclusive ali em cima, ó, Jericó, tá? Sobe só um pouquinho, meu filho, aquela terceira cidade ali, para que os irmãos, isso, ó, Jericó, tá vendo? Jericó, você tem que atravessar o Rio Jordão, Jerusalém, Belém, e ali embaixo, na parte sul, desça, por gentileza, filho, na parte sul, você tem a localização do que se acredita ser o local exato de Sodoma e Gomorra. É muito difícil se ter a localização exata de Sodoma e Gomorra. Agora pode voltar, filhos, ali a localização que acreditam, em razão de um fato. O próprio Deus, com suas mãos, destruiu a cidade, né? Obrigado, meu amor, Deus abençoe, viu? E é exatamente esse texto que eu quero trabalhar com os irmãos esta noite, para que, à luz de Gênesis 14 e Gênesis 18, possamos entender Juízes. Gênesis 14 e Gênesis 18 colocam muita luz sobre o livro de Juízes. E eu convido os irmãos a abrirem em Gênesis, capítulo 14, por gentileza. Ali nós temos uma questão muito interessante. Você tem exatamente Abraão, e Abraão, nesse momento histórico, ele já tinha deixado Ur dos Caldeus,
ele tinha feito todo aquele trajeto que nós já estudamos. Ele sai de Ur, ele atravessa toda a parte península norte ali do Levante, e ele vem descendo, ele vem na parte norte, ali de Canaã, e ele desde a parte norte, ele desce da parte norte até a parte sul todinha. Aonde nós vimos no mapa é a parte sul. E aí, obviamente, nós temos algo que é muito interessante. Abraão vem com seu sobrinho Ló. E chega um momento em que Abraão é tão abençoado, e Ló também é tão abençoado, que é impossível os dois conviverem. E em razão dessa impossibilidade geográfica dos dois conviverem, é que você tem a separação dos dois, e todo mundo conhece essa história. Ló olha para as campinas ali de Sodoma e de Gomorra. Ló olha para a cidade, eram duas cidades bem estruturadas, bem muradas, fortes, independentes, com seus reis, economicamente próspera. Então, era um local bom para se morar. E aí, a palavra de Deus diz que Ló foi trazendo sua riqueza cada vez mais perto daquelas cidades, cada vez mais perto, e ocorre um fato interessante. Vamos para o capítulo 14, e você terá uma dimensão de como era, literalmente, viver em Canaã. Vamos juntos. Eu estou em Êxodo, perdão. É Gênesis capítulo 14. E eu estou em Êxodo só um pouquinho. Gênesis capítulo 14, assim diz a palavra do Senhor. Vamos juntos? Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedelomar, ou Quedorlaomer, algumas Bíblias trazem Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, Biza, ou Bisnar, ou Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semeder, rei de Zeboim, e contra o rei de Belar, que na verdade é chamada de Zoar. Todos esses se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. Vale de Sidim é exatamente aquele ponto redondo do nosso querido mapa. Vamos de novo? Ok? Deixa eu te mostrar de novo esse ponto. Olha que interessante. O Vale de Sidim, se você pegar qualquer historiógrafo e qualquer geógrafo, é exatamente todo esse vale que recobre o Mar Morto. E o Mar Morto é essa parte de azul, essa parte ao sul de Canaã. Ao sul de Canaã. E se você tiver na sua mão todo aquele mapa que eu te dei desde a primeira aula, às vezes não tem, às vezes esqueceu em casa, tá? Se você tiver o mapa, você vai ver de forma muito clara, e aí eu te peço, como eu sempre te pedi para trazer o mapa, o que você vai fazer agora com esse mapa, que é fundamental para a gente? Você vai fazer aquela bola que está ali, ó. Então você tem o Mar da Galileia lá em cima, e embaixo você tem o Mar Salgado, ou seja, o Mar Morto.
Então, faça aquela bola, Josué, amplia para a gente de novo. Faça aquela bola, porque essa bola na parte de baixo do seu mapa, tá vendo aí? O mapa, você tem o Mar da Galileia lá em cima, e você tem o Mar Morto aí embaixo. Tá vendo? No finalzinho do Mar Morto, todo esse vale aí, ó, todo esse vale, nós chamamos Vale de Sidim. Todo esse vale, nós chamamos Vale de Sidim. Quem está com o mapa e está perdido, levante o braço. Pode levantar, sem medo. Isso. Éber, auxilia aqui. Tá certo? Por gentileza. Ali está todo mundo consciente, tudo direitinho? O Vale de Sidim é essa parte aí embaixo. Isso. Éber, a irmã ali, ó. Nossa querida diácono. Isso. Alguém mais está com dúvida sobre o Vale de Sidim? Tá certo? Éber, dá um pulo ali perto do pastor Geraldo. Talvez estejam com um pouquinho de dúvida ali. Vai lá, dá um pulo lá. Tá tudo certinho? Tranquilo? Isso. Esta parte aí é chamada, irmãos, de Vale de Sidim. E agora pode retornar, Josué, sem nenhum problema. Aqui aconteceu uma grande guerra, uma enorme guerra. Uma das grandes guerras do passado aconteceu exatamente aí. E o que é interessante é o seguinte: no Vale do Sidim, os reis mais poderosos que tinham aí era o rei de Sodoma e o rei de Gomorra. Pastor, porque no meu mapa não tem a localização de Sodoma e de Gomorra? Porque ninguém tem essa localização hoje. A gente só sabe que é no Vale do Sidim. Deus destruiu, tão bem destruído, Deus acabou com Sodoma e Gomorra de tal forma que até hoje nós ficamos um pouquinho perdidos na localização e a gente só sabe que foi aí por causa desse texto aqui que fala sobre o território de Sidim, ou seja, Vale de Sidim, que é o do Mar Salgado. E o Mar Salgado, único que tem em Canaã, é o de baixo, que é o Mar Morto. Porque o de cima, veja aí seu mapa, o de cima é o Mar da Galileia. O de cima é o Mar da Galileia. E o Mar da Galileia é um mar doce, é um mar pescosíssimo, muito cheio de peixe. Maravilhoso esse mar. Então é por isso que aí no seu mapa não tem Sodoma e Gomorra. Mas esta bola que você fez, faz trazer a localização exata deste texto. Presta atenção. O que está acontecendo aqui? Os reis de Sodoma, Gomorra, o rei de Zoar, esses 5 reis aqui, eles eram reis que estavam sob o poder deste grande soberano, Kedor Laomer, lá do versículo de número 1, Kedor Laomer. E estes reis disseram para Kedor Laomer: nós não vamos mais pagar imposto para você. Nós não vamos mais pagar imposto para você. Então o que está acontecendo? Veja que o versículo 3 diz que eles se ajuntaram no Vale de Sidim, e que versículo 4, 12 anos serviram a Kedor Laomer. Agora, no 13º ano, eles se rebelaram. Então, Kedor Laomer, ele vem da Mesopotâmia. Olha o que era Canaã. Canaã era um nada. Canaã era a terra que ou a Mesopotâmia dominava, ou o Egito dominava. Ou a Mesopotâmia
cobrava impostos ou o Egito cobrava impostos. E nesse momento histórico aqui, Quedorlaomer, junto com mais 3 reis, vieram para arrebentar esses 5 reis que se insubordinaram a ele. E ele vem, agora pegue o mapa que você tem aí na mão. Ele vem de fora, e ele vem descendo todo o norte, está vendo aí o mapa? Todo o norte. E ele vai até o sul, e exatamente aí é que eles brigam. Adivinha o que acontece? Quedorlaomer ganha a batalha. Então quem é que se arrebenta todinho? Sodoma, Gomorra, Zoar. E adivinha quem é que estava morando em Sodoma? Adivinha. O sobrinho de quem? Ló. A notícia chega para Abraão. Olha que interessante. Vamos ler o texto. Versículo de número 4. 12 anos serviram a Quedorlaomer, porém, no 13º se rebelaram. Então, a confederação dos 4 reis era chefiada por Quedorlaomer. E, versículo 5, ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e os refaíns em Astarote, Carnaim, em Arã e em Savé, e os horreus no monte Seir, até El-Parã, que está junto ao deserto. Significa que eles desceram todo esse mapa, chegaram a Sodoma e Gomorra e conquistaram tudo. Vamos juntos. Versículo 7. De volta passaram em Mispá, que é Cádiz, feriram toda a terra dos amalequitas e dos amorreus que habitavam em Azaron Tamar. E então saíram os reis de Sodoma e Gomorra, junto com eles, de Admá, Zeboim, Belá, que eram pequenas cidades nessa época, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim. Então veja que eles combatem do lado de casa para tentar ter alguma vantagem, o quê? Geográfica. Mas o que acontece? Versículo 9. Contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, Anrael de Sinar e Ariote, Elazar. 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Quer dizer, perderam a batalha. Alguns deles caíram, e caíram nos poços de betume. Poço de betume é o primaz, o início do petróleo. Está entendendo? Vamos lá. E fugiram para o monte, e tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o mantimento, se foram para a sua cidade. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara, e contou a Abraão, o hebreu. Este habitava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu irmão de Escol e Aner, os quais eram aliados de Abraão. E ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa. Então Abraão era um rei naquela terra. Ele pega os 318 homens do seu exército, os melhores e que nasceram na sua casa, junto com esses 2 amorreus, vai atrás destes reis.
que venceram e saquearam Sodoma e Gomorra. E perseguiu eles até Obã, que fica à esquerda de Damasco, ou seja, até o final, lá em cima. E trouxe de novo todos os bens, e também Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abraão de ferir Quedor Laomer, e os reis que estavam com ele, saiu ao encontro dele. O rei de Sodoma, o que tinha fugido para as montanhas, no vale de Savé, que é o vale dos reis. E versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui o céu e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Nada quero para mim, senão o que os meus rapazes comeram, e a parte que toca aos meus confederados, Aner, Escol e Manre, que foram comigo, e esses homens que tomem seu quinhão. Eu sei que você conhece essa história. Eu sei que você já ouviu muitas pregações dessa história. Mas uma história como essa lança luz no livro de Juízes de forma muito grande e forte. Porque aqui você tem Canaã, em primeiro lugar, como sempre foi, uma terra submissa a outros povos. Uma terra que tinha reis, que tinha príncipes, que tinha povos, mas que vivia pagando tributo para dominadores estrangeiros. A história de Canaã sempre foi essa. E nós vimos a razão na aula antepassada, quando estudamos o que Noé falou para seu filho e seu neto. Agora, segundo grande detalhe do texto aqui, é que você tem Ló sendo levado como prisioneiro, Abraão se levantando como um grande rei, e indo literalmente socorrer seu sobrinho, e com 318 dos seus melhores homens. Então Abraão tinha literalmente, sob o seu controle, um exército enorme. Porque para você escolher 318 homens, já imaginou quantas crianças, mulheres e os homens que ficaram cuidando das coisas? Abraão era mais um rei naquela terra, mas que por algum motivo não era atacado, não era subordinado a outros povos. A gente sabe qual é o motivo. Ele era servo do Deus Altíssimo. E você tem aqui dois reis que são fundamentais para a gente entender o livro de Juízes. Você tem em primeiro lugar o rei de Sodoma, que parecia ser um líder da rebelião. Ele se juntou com o rei de Gomorra, se juntou com mais 3 reis, e disseram: Quedorlaomer, nós não vamos pagar mais tributo para você. Quedorlaomer disse assim: ah é? Então vou aí resolver. Desceu, arrebentou a galera inteira, e subiu e foi embora.
como o sobrinho de Abraão estava na encrenca, Abraão sai e reconquista tudo. E volta, irmãos, com todo o espólio de guerra. Nessa época, o direito dizia o seguinte: quem vence uma guerra tem o direito aos espólios. Então Abraão era dono de tudo. Abraão era possuidor de tudo. Tudo que ele conquistou, como recompensa, era dele. E aí um terceiro elemento interessante. 2 reis surgem nesse momento. Um rei que teve a sua população toda presa e os seus bens levados cativos, o rei de Sodoma. Engraçado que não fala nada dos outros 4 reis, né? Parece que eles morreram, talvez, na guerra. E um rei que não foi atacado, chamado Melquisedeque, que era rei de uma das cidades existentes nessa época, a cidade de Salém. Então, olha que interessante, olha que interessante. Quando você tem exatamente esta narrativa, você entende o que era a região de Canaã. Você compreende toda a região de Canaã e você verifica que era uma região vulnerável. Absolutamente vulnerável. Mas que já na época de Abraão, você tem populações com reis que nada se diz sobre eles quanto a vida religiosa, e com reis que tudo se diz sobre eles quanto à vida religiosa. É interessante que esse texto separa o rei de Salém do rei de Sodoma. É interessante que o rei de Salém é chamado de Melquisedeque, e ele é chamado de rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. É o Elion. Me responda uma coisa. Que Deus Altíssimo é esse? Que moral esse homem tinha? Quando Abraão volta, esse homem vai ao encontro de Abraão, esse homem faz um banquete para Abraão. Aqui muita gente já disse que aqui seria Santa Ceia. Não, tem que forçar muito para pensar em Santa Ceia aqui, pelo amor de Jesus. Santa Ceia, quem estabelece é Cristo. Ah, mas seria um tipo, pão e vinho. Gente, é porque nessa época, a comida tradicional do povo era pão e vinho. E Melquisedeque sai ao encontro de Abraão com alegria. Porque Melquisedeque também se sentia ameaçado por Quedor Laomer. Talvez até pagasse tributos a ele. E em alegria pela liberdade, ele vai a Abraão e ele oferece a Abraão, e não só a Abraão, aos homens dele, um grande banquete com pão e vinho. E Abraão reconhece naquele homem santidade. Abraão reconhece naquele homem presença de Deus. Abraão reconhece naquele homem todas as características de um homem que servia ao Deus verdadeiro. E Abraão reconhece nele um verdadeiro sacerdote. Agora olhe para cá. Você sabia que a primeira vez na Bíblia que a palavra sacerdote aparece é aqui? Você sabia que antes desse texto ninguém é chamado de sacerdote? E mais ainda, sacerdote do Deus Altíssimo?
de El Elyon. Você sabia que aqui está o primeiro homem que depois de Deus, Abraão reconhece como alguém espiritualmente maior do que ele? E ele faz algo que era comum na época dele. Aceita o pão e o vinho, aceita o que aquele homem traz, abaixa a cabeça para aquele homem, para que aquele homem abençoe a vida dele, e de tudo que ele conquistou, ainda entrega o dízimo. Era um reconhecimento. Os povos passados, nessa época aqui, já tinham o costume de dizimar, até para os deuses falsos. E é a primeira vez que Abraão dizima, não porque fosse malandro e não dizimasse, é porque ele encontrou alguém que era representante do próprio Deus Altíssimo. E em reconhecimento à vitória que ele teve, ele vai e ele entrega o dízimo. Melquisedeque não saiu para receber dízimo. Melquisedeque não saiu para dizer, dá cá os 10%. Não, Melquisedeque saiu como rei de Salém para agradecer a Abraão a grande vitória. E Abraão olha para ele e diz, você é sacerdote do Deus Altíssimo. Quem contou isso para Abraão? Irmãos, Abraão já sabia disso. Toda Canaã já sabia disso. Salém era uma cidade diferente. Salém era uma cidade que servia e temia a Deus. Salém, ao contrário de Sodoma e Gomorra, era uma cidade que tinha um rei, que além de rei, era sacerdote do Deus Altíssimo. Ou seja, em Salém você tem um cananeu, já pensou nisso? Que não serve a Baal, que não está com seu coração em Azerá. Mas você tem um cananeu, que mesmo sendo cananeu, descendente de Canaã e de Cã, servia a Deus. Já pensou nisso? Então Noé soube ensinar. Noé soube ensinar para Sem, Jafé e Cão os caminhos do Senhor. Tanto é que este homem, em plena Canaã, é um exemplo de luz para toda aquela população. E Abraão reconhece isso. Abraão entende isso. É interessante que Deus disse a Abraão, olha, você não vai possuir essa terra agora. Eu te trouxe lá de Ur, lá da Mesopotâmia, de onde era Quedor Laomer, e que atacava o povo, para você ficar andando. Você, seus filhos, netos, e só na 4ª geração é que eu vou trazer vocês para cá, para dar essa terra. Irmãos, olha que fantástico. Porque a medida da maldade dos cananeus não chegou ainda. Ao ponto de eu ter que expulsá-los da terra. Você já pensou que quem tem 318 homens muito bem armados, e que vence uma confederação de reis, que destruiu toda a parte sul, e pega essa galera na parte norte,
tinha condições de, pela espada, dominar tudo. Abraão, num texto como esse, militarmente, ele tinha condições de dominar toda Canaã pela espada. Mas Deus disse, ainda não. Engraçado que o rei de Salém chega para Abraão, não pede nada, não diz, olha, eu quero, olha, eu desejo. Não. Ele chega como servo do Deus Altíssimo e abençoa Abraão. Abençoa Abraão. Interessante, né? Quando Deus diz, quem te abençoar será abençoado. Esse homem aqui se torna uma referência bíblica de Cristo. Resolveram não dizer a genealogia dele, o início, o final. E este homem aqui, que é um homem como eu e você, mas que já é temente a Deus naquela terra, este homem aqui se torna um tipo de Cristo. Jesus depois é chamado de, literalmente, sumo sacerdote, não da descendência de Levi, mas de uma descendência maior e mais profunda, da descendência de Melquisedeque, da ordem de Melquisedeque. Olha a grandiosidade que esse homem alcança. Agora, quando você pega o texto, lá no versículo 21, o malandro do rei de Sodoma, que foge quando vê tudo pegando fogo, ele foge para as montanhas, viu que estava sendo tudo destruído, saltou fora. Aí quando vê Abraão voltando, na verdade ainda é Abrão, né? Quando vê Abrão voltando com toda aquela riqueza, e ainda dando para o rei de Salém 10%. Ele que compreendia as normas de guerra, ele sabia que tudo era de Abraão. Ele sabia. Aí ele chega na maior cara de pau, e chega exigindo, não precisa me dar os bens não, eu quero só as pessoas, porque como rei eu tenho que ter alguém para me servir. Olha o bonito, olha o tipo de gente, olha o tipo de rei, pelas palavras dele, aqui ó, versículo 21, então disse o rei de Sodoma a Abrão, dá-me as pessoas, e pode ficar com os bens. Como assim dá-me as pessoas? Eu ganhei a batalha, tanto pessoas como bens são minhas. Abrão olha para a cara dele, sabendo o tipinho que ele é, sabendo a peça rara que ele é, Abraão não quer com cananeu nenhuma mistura. Ele diz, ó meu amigo, eu não quero é nada. A única coisa que eu vou querer é o que os meus 318 comeram, porque 25 dias descendo é muito tempo. Depois que conquistamos, para chegar aqui, é muito tempo. Alguns dizem 25 dias, outros dizem 3 dias de caminhada. Então, o que meus servos comeram, não vem me cobrar não. O que eu comi não vem cobrar não. Agora, está comigo 3 amigos. Não eram cananeus, eram amorreus. 3 amigos. O que eles pegarem é deles. Porque eles também venceram a guerra. Agora, eu não quero nada. Fica com tudo. Porque eu não quero que nenhum cananeu diga
que Abraão foi enriquecido por vocês. E mesmo o espólio de guerra, sendo meu por direito, nem isso eu quero. Porque quem me enriquece é o meu Deus. Eu não quero nada de Canaã. Eu não quero uma unha de Canaã. Pega, encolhe. Gente, não é brincadeira quando eu digo que Abraão, onde parava e levantava um altar, é porque ele tinha comprado aquela terra. Ninguém admite que o outro levante um altar ao seu Deus em terra dele. O que foi que o Senhor disse quando Israel conquistou a terra? É para derrubar todos o quê? Eu só tenho o direito de levantar o altar na minha terra se ela é minha. Abraão não levantou uma espada para conquistar o que ele tinha que conquistar em Canaã. E Abraão andava de cima a baixo, comprando terra. De tal forma que ninguém tinha coragem de encará-lo, em razão da riqueza dele. Quando ele morre, olha que fantástico, quando ele morre, há uma passagem que todo mundo lê e não vê e não entende. Você se lembra que Isaac cavou um poço? E os malandros dos filisteus foram lá e tomaram? Ele cavou o segundo poço, foram e tomaram. Cavou o terceiro poço, foram e tomaram. Até o quinto poço. Vai cavar um poço. Eu estou em 2022, depois de Cristo. Abraão viveu, em relação a nós hoje, 3.800 anos atrás. Então volte a Cristo, 2.000 anos. 2022, 2.000 anos. Volte a Abraão, 1.800 anos. Quem aqui no nosso meio paga à vista um poço dentro de casa para ter algo? Alguém aqui paga à vista? Você sabe quanto é um poço? Você já imaginou o que é cavar poço? Há 3.800 anos atrás? Você já imaginou quanto dinheiro se tinha que ter para cavar 5 poços, como foi com Isaac? Gente, eu não estou brincando, é sério. Quando Israel voltou, Israel entrou numa terra que os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, tinham comprado, no mínimo, 80%. É só estudar arqueologia. É só estudar. Ninguém passou cerol à toa, não. Eles chegaram. A terra era deles. Agora é óbvio, eles foram escravizados. E se tornaram escravos. Pessoal que ficou por lá, olhava assim e dizia, ó, isso aí é lá dos hebreus. Mas não tem ninguém, vamos ficando. Entendeu como é que é? Só que na época não tinha o direito de usucapir, não. Você vai ficando no que é dos outros, os outros não reclamam, vira seu. Não tinha esse direito. É tão verdade isso, que preste atenção. Quando José voltou para enterrar Jacó, ninguém ousou dizer que Jacó não poderia ser enterrado em Macpela. E tinham passado mais de 30 anos. Então ninguém perdia a propriedade, tá entendendo? E Abraão disse, ninguém vai dizer que enriqueceu Abraão. Pega, entregou de volta para o indivíduo. Pessoas
bens, inclusive de volta foi quem? O sobrinho de Abraão, que não aprendeu a lição, que queria ficar perto de cananeu, queria se misturar com cananeu. E aí, olha o futuro de Sodoma e de Gomorra. Abraão traz de volta a vida para eles. Volta a ter reis. Voltam a ter vida. Aproveitam para entender, discernir, tentar viver à luz de tudo que Abraão estava trazendo. Que Abraão era um evangelista lá. Isaac e Jacó eram evangelistas. Deus queria que aquele povo não se perdesse completamente. Mas Deus, na sua onisciência, sabia que aquele povo ia se perder. Deus olhava para cananeus e tinha misericórdia por causa de Salém, por causa de Melquisedeque. Mas chegou um momento em que não se tinha mais nenhum justo naquela terra. Israel foi levantado para passar o cerol. E Deus deu mais de 400 anos para que esse povo não desenvolvesse a maldade. E olha que o Senhor avisou, hein? Presta atenção. Vai juntinho aqui comigo. Capítulo 18. A palavra de Deus diz que anjos aparecem a Abraão. E anjos dizem a Abraão, o próprio Senhor Jesus Cristo diz: vou destruir Sodoma e Gomorra. Sabe aquele povo que você salvou, Abraão? Sabe aquele povo que você trouxe para os reis dele? As pessoas, o gado e tudo. Sabe aquele povo? Eu vou acabar com essa galera agora. E Abraão intercede. Poxa, mas se tiver 50 justos, se tiver. Aí no versículo 32, diz assim: e disse ainda a Abraão: não te ires, Senhor. Falo pela última vez. Se porventura ali houver 10, Deus disse: não destruirei por amor dos 10. Sodoma e Gomorra foram destruídos? Olha o capítulo 19, versículo 23. Saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar, então fez o Senhor chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores da cidade que nela estavam. A impiedade daquele povo foi tão grande, que os reis daquela cidade não aprenderam. Mateus, os reis não aprenderam. Mesmo depois de passar pelo que passaram, mesmo depois da libertação de Abraão, mesmo tendo gente diferente como Salém, mesmo tendo paradigmas de Deus naquela localidade, o pecado os atraía de tal forma que não teve jeito. A Bíblia diz o justo Ló. Mas a Bíblia não chama de justas as filhas, os genros e a esposa. Tu acredita que em Sodoma e Gomorra só tinha um justo? E foi salvo porque seu tio intercedeu. Deus destruiu
Edivaldo, Sodoma e Gomorra, de tal forma que a gente só tem a noção de mais ou menos onde elas eram. Novas pesquisas estão dizendo que encontraram resto de Sodoma. Assim, tipo o chão das casas. Porque, pelas pesquisas, parece que a cidade sofreu uma destruição tão grande, só sobrou o chão da casa. A gente sabe o que aconteceu. Presta atenção. Com o desaparecimento de Sodoma e Gomorra, Deus estava dizendo a todos aqueles povos: muda de vida. Muda de vida. Vocês me conhecem. Vocês vêm da mesma árvore genealógica. O patriarca de vocês, Noé, ensinou sobre mim: muda de vida. Olhem para Salém. Eu não destruí Salém. Olhem para Abraão, meu servo, olha o tanto que ele é abençoado. Gente, eles sabiam tanto que Abraão servia ao Deus verdadeiro, que quando Sara morre, e Abraão vai comprar o campo de Macpela, você tem uma ideia, o campo de Macpela é mais ou menos da metade do Gama, você entendeu? Quem era Abraão? Entendeu quanto ele tinha? Campo de Macpela, metade do Gama. Olha que interessante, gente, os heteus, conversando com Abraão, eles diziam: nós sabemos que você serve ao Deus verdadeiro, fica com o campo. Abraão disse: ó, se eu achei graça diante de vocês, e se curvava diante deles, numa tradição que era correta na época, deixa eu pagar. E eles foram malandros, rapaz. O dono do campo, quando chegou e disse: olha, mas Abraão, pega o campo para você. O que é $1 trilhão entre mim e ti? Você entendeu a malandragem? Será que metade do Gama vale $1 trilhão? É lógico que não. Mas o cara é malandro, o cara aproveita a morte do indivíduo mais rico da região. Do indivíduo que é um dos mais poderosos, que não tem cidade, que não tem muro, e que é protegido. Você já pensou nisso? Numa região de instabilidade como essa, em que os outros povos invadiam, tomavam, tornavam escravos, Abraão vivia em tendas, não tinha cidade, não tinha muro, e ninguém escravizava esse homem. Deus não brincou quando disse para ele: eu sou teu escudo. Deus não brinca. Deus é Deus. Enquanto que em Sodoma e Gomorra tinha muros enormes, que quedou Laomer, com um sopro derrubou. Entrou, tomou a cidade, levou o sobrinho de Abraão e calha a boca. Engraçado, né? Deixa eu te mostrar uma coisa. De novo o mapa Josué, desculpe. É que o mapinha extra é muito legal. Olha que interessante. Gente, geografia é muito legal, né? Você vai vendo. Josué, meu filho, amplia a imagem. Aumenta a imagem para que eles vejam Jericó e Jerusalém. Está vendo Jerusalém? Está vendo Belém e Jericó? Vamos lá, gente. Agora abaixa, filho, abaixa. Ali está onde todo mundo hoje pensa que estava Sodoma e Gomorra, por causa do Vale de Sidim, que é lá. Vale de Sidim, ninguém tem dúvida não. Agora vamos embora.
Por que o maluco do Quedor, Laomer, quando conquistou Sodoma, Gomorra, todo mundo aí levou o pessoal de Abraão, sobrinho de Abraão, por que ele não já passou? Sobe, filho. Porque ele tinha que subir para voltar para casa. Por que não já passou e já passou o cerol também em Jerusalém? Não estava no caminho? É mais ou menos tipo assim, tem que ir para Goiânia. O Gerivá está aqui à direita. Gente, o Gerivá é o Gerivá. Então vamos encostar e aumentar uns quilinhos. Depois Jesus tira, né? Aí chega em Goiânia, resolve tudo e tal, sai de Goiânia umas 6 horas, dá o quê? Fome. Na volta você vai passar onde? Adivinha o que tem do outro lado? Olha que maldade. O Gerivá. O Gerivá tem de um lado e tem do outro. Gente, vamos lá, Mateus. Para ele subir do Vale de Sidim e já fazer a festa em Jerusalém, que Belém, gente, Betlém, né? Belém nada. Jesus, é que Jesus nasceu lá mesmo. Mas Belém era vilarejo. Passa assim, quando esse homem, ao passar em Belém, ao olhar os moradores ali de Belém, os cananeus de Belém, é mais ou menos assim, não, quer R$100? Pega, vamos embora. Agora, Jerusalém não, Jerusalém é uma cidade bonita. Jerusalém é o desejo. Geraldo, por que esse homem vai embora, e ele sobe, porque Abraão pega ele lá em cima. Pega o seu mapinha aí, ó. É lá em cima, lá perto de Tiro e Sidom, seu mapa está aí. É lá perto que Abraão pega essa galera. Quase 4 dias subindo. É lá em cima que ele pega essa galera. Sai daí, Jojo. Por que não atacaram Jerusalém, segundo o texto? Sabe por quê? Porque Jerusalém não participou do levante, né, pastor? Porque Jerusalém estava na mão de um príncipe chamado Senhor da Paz. Rei da Paz. Rei de justiça. Olha que fantástico. Gente, alguns escritores dizem que Jerusalém pagava tributos a Quedor Laomer. E pagava sem nenhum problema. Tem que pagar? Tem que pagar. Porque senão ele vai destruir a gente? Vai. Mas pelo menos Quedor Laomer, mãe, queria só o dinheiro. O grande Melquisedeque tinha tudo dentro da sua cidade, prosperidade, pagava o tributo, seu povo vivia bem, ele ainda era sacerdote do Deus Altíssimo. Significa que ele tinha dentro da cidade um lugar onde oferecia sacrifício, aonde adorava a Deus, aonde vivia na presença de Deus. Então, os cananeus tinham em Melquisedeque e Salém quem se apoiar para sair das maldades que vivia. Compreendeu? E Deus deu 400 anos para esse povo se converter. Então, o fato dos juízes entrarem e dominarem não foi maldade de Deus. Foi usando Israel para punir esses povos. Eu quero terminar o estudo de hoje com um vídeo de 5 minutos que eu quero pedir perdão aos irmãos em casa. Não vou poder passar para você, meu querido irmão em casa, para que nós não tenhamos problemas com direito autoral, tá? Mas você que está aqui na igreja, você vai conseguir ver o vídeo, 5 minutinhos, e eu vou, enquanto o vídeo passa, eu vou distribuir o vídeo nos grupos, para que você que está em casa,
assista esse vídeo. Presta atenção. É um arqueólogo brasileiro, ele é o Dr. Rodrigo Silva, nós conhecemos, todos conhecem, doutor em arqueologia. E você sabe perfeitamente que Jerusalém foi destruída umas 10.000 vezes, né? E eles conseguiram encontrar a Jerusalém, a Salém de Abraão. Sabe como é que faz isso? Olha o que o arqueólogo faz. Vamos lá. Você pega aqui o Gama e vai cavando. Se o Gama é uma cidade histórica. A primeira camada embaixo, aí, pelos estudos e cálculos, é do ano tal. Continua cavando o buraco. A segunda camada, do ano tal. Continua cavando o buraco. A terceira camada, do ano tal. Por quê? Porque Jerusalém foi destruída e reconstruída. Destruída e reconstruída. Então você tem que cavar. E não foi o doutor Rodrigo que encontrou. Foi o maior arqueólogo de Israel. Encontraram, irmãos, olha que fantástico. Encontraram a Jerusalém, que estava bem embaixo da atual Jerusalém, da época de Melquisedeque. E encontraram, inclusive, o local onde Melquisedeque fazia os sacrifícios invocando El Elyon. Gente, quem está falando isso não sou eu. É a arqueologia. Provando que Gênesis 18 é verdade. Porque sempre disseram que Gênesis é história da carochinha, né? Pois eu quero terminar a lição de hoje você vendo esse vídeo. Os irmãos que estão em casa nos perdoem, mas eu vou passar o vídeo completo, é 17 minutos, aqui eu cortei, deu só 5, que é o que interessa. E depois em casa os irmãos assistem o resto. Josué e Davi, é possível? Muito bonito. Depois, os amados irmãos, vejam o vídeo inteiro. Ele tem 17 minutos, é muito bom. E quando a Bíblia diz que Abraão encontrou Melquisedeque, não é um encontro assim de 5 minutos. Não, foi aqui. Ele comeu, bebeu, se alegrou com todo o seu povo. Então, isso aí é o quê? Umas 3, 4 horas só servindo pão e vinho. Não é aquela coisa de, chegou, aê moleque, pão, aê moleque, vinho para você, come logo e vamos embora. Não, são 2 reis que estão se encontrando. Assim como, hoje, o presidente da República se encontrando com outro presidente, tem toda uma cerimônia, e tem soldado, e tem a banda de música, e tem comida e tal. Foi exatamente isso, só que naquela localidade. E eu creio, a Bíblia não diz, mas eu creio, que Melquisedeque e Abraão, nesse dia, sacrificaram juntos, agradecendo a Deus. E aí o resto do vídeo é que é importante. Porque ali estava o altar, na outra sala ficava o local onde se faziam os sacrifícios, isso muito antes de Deus regularizar tudo, por intermédio de Moisés. E o final do vídeo é que é interessante. Tem uma pedra estranha, diferente. E, segundo os arqueologistas, assim como algo fantástico ao acontecer na vida de uma pessoa, como foi com Jacó, que disse, esse aqui é o portão do céu, pegou uma pedra e botou e derramou. É uma pedra tão diferente ali, naquela parte de Jerusalém, no meio ali de todo aquele sítio arqueológico,
Porque aquele local, irmãos, é da época de Abraão, que eles acreditam que foi uma pedra especial que Melquisedeque e Abraão colocaram como símbolo daquele momento precioso que tiveram. Então, em casa, depois assista todo o vídeo. É muito interessante, né? Então, amados irmãos, veja que nós estamos estudando os cananeus, e os cananeus tiveram toda a chance e oportunidade para não serem destruídos. Mas aí vem aquela pergunta, né? Mas pastor, Deus não deu aquela terra aos descendentes de Abraão? Deu. Mas se os cananeus tivessem se voltado a Deus, e eles tiveram essa oportunidade, Israel teria dominado aquela terra sem haver destruição e guerra. Com certeza, Deus preservaria a eles, dando o domínio daquela terra que prometeu a Abraão, sim, mas preservaria. Então não houve genocídio, como o que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, de maneira alguma. Tem gente que chega perto da gente e diz, como é que você pode servir a um Deus genocida? Ele mandou matar os cananeus tudo. Como é que a gente pode servir um Deus que mandou matar, né? Irmãos, nós servimos um Deus que vai lançar a alma de pecadores no inferno. E isso é a coisa mais justa de todos os tempos. Mas Ele não deixa de dar oportunidade para todos. Ele só lança porque fez o que ninguém poderia pensar que Ele ia fazer. Enviar seu Filho unigênito para morrer, e todo aquele que nele crê seria salvo. Todas as oportunidades foram dadas aos cananeus para não serem exterminados. Mas o nível de pecado deles chegou a tal ordem que Deus, que já tinha destruído Sodoma e Gomorra, agora toma providência com todos os outros povos cananeus. E sabe o que Israel fez? Só Josué morrer se une a esse povo. E daí gerou juízes. Gerou juízes. O estudo de sábado, será a repetição desse, ou de sexta, mas o estudo especial, porque Deus mandou matar essa semana, eu peço que os irmãos não percam, é profundamente esclarecedor. Toda semana eu estou botando um estudo especial, porque Deus mandou matar. E aí você está entendendo muita coisa que talvez não soubesse. E aqueles que já sabem, só estão recordando. Amém?